Bom dia, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um domingo de ensino, um domingo qual preparou o Senhor para nós. E eu creio que o Senhor vai edificar muito a minha vida e a sua vida através da palavra a qual Ele preparou para cada um de nós. Eu gostaria que você, nesse momento, aí na sua casa, onde você estiver, pudesse fechar os seus olhos, meditar na presença do Senhor, pedir para que Ele toque o seu coração, para que a palavra de ensino hoje venha realmente moldar a sua vida, moldar o seu coração. Peça ao Senhor para que abra a sua mente para o entendimento, para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, para a sua casa. Nós estamos aí fechando o mês de maio, hoje é o último dia do mês, no qual nós trabalhamos várias palavras, né? Fomos edificados com vários textos devocionais a respeito da família. E hoje eu gostaria também de trazer algo a respeito desse tema, da família. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigada por esse dia, o qual o Senhor preparou para nós. Nós possamos, ó Deus, nesse dia nos alegrar e exultar no Teu nome, Pai. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos traz de aprender ainda mais de Ti, Senhor. De encher-nos, ó Deus, da palavra da sabedoria que vem do alto. De encher-nos, ó Deus, do conhecimento do Senhor. Que o Senhor toque mentes e corações nessa hora, para que possamos ter corações moldáveis, ensináveis, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar abertos àquilo que o Senhor deseja nos ensinar e nos orientar nesta manhã. Fica conosco, Espírito Santo. Nos dê discernimento, entendimento daquilo que o Senhor preparou para cada lar, para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. A palavra de ensino que o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia, eu tive a oportunidade de ministrar 5 anos atrás aqui na igreja e também em um estudo de célula. Foi um conhecimento que eu adquiri através da leitura de um livro a respeito da família. E eu complementei essa palavra que o Senhor me deu com alguns conhecimentos que eu tive a oportunidade de adquirir também em devocionais e ministrações. Então, eu reuni tudo isso e gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Se fosse para dar um título, seria Fé e Família. Então, abra sua palavra em 1 Timóteo, capítulo 5, vamos ler o versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos ler mais uma vez? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Esse texto ele fala de 2 assuntos básicos totalmente interligados, que é a fé e a família. Fé e família estão tão interligados que se alguém fere um deles, por exemplo, a fé, está ferindo a família, ou vice-versa. Se fere a família, fere a sua fé. O cuidado relatado nesse texto aqui é o cuidado material. Dentro do contexto aqui, está se tratando aqui do cuidado material. Mas quando você olha de maneira ampla na palavra de Deus, o cuidado não se limita às necessidades materiais, e nós sabemos disso, né? Somos um ser completo, mente, corpo, alma e espírito. E nós podemos incluir aqui o cuidado emocional, como, por exemplo, a palavra nos mostra um exemplo de cuidado emocional. Foi quando Jesus, já com 30 anos de idade, homem feito, adulto, veio ao Jordão para ser batizado por João Batista, e Deus fala com voz audível: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus ele não está dizendo: gente, esse é o meu filho, acreditem nele. Era uma manifestação de apreço, de cuidado com Jesus, de cuidado emocional. Se o Pai Celeste entende que Jesus, depois de adulto, homem feito, formado,
Precisava de palavras de afirmação como essa, né? O que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos entes queridos não precisam? Declarar amor, muitas vezes, não é uma atitude de produzir uma informação apenas. O que o cuidado emocional envolve não é alimentar apenas uma informação, mas sim os sentimentos. E além do cuidado emocional, nós podemos ir além e falar do cuidado espiritual. A palavra nos mostra, em 1 Timóteo também, só que no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, vamos abrir. 1 Timóteo 3, do versículo 1 a 4. Lemos aí, olha. É uma instrução a respeito dos líderes da igreja. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Ou seja, quem almeja ser bispo aqui, no caso, mas não souber cuidar da sua própria casa, da sua própria família, como que vai cuidar de uma igreja? Ou seja, aqui nós vemos um exemplo do cuidado espiritual. Então, nós precisamos entender que negligenciar o cuidado à família, o deixar de cuidar de sua família, não cria apenas um problema relacional dentro da sua casa. O que está em jogo não é só uma questão de qualidade de vida emocional melhor, não é apenas ter paz, harmonia, um pouco de alegria em casa. A maneira como nós vivemos família, ela afeta a nossa relação com Deus. Em 1 Pedro 3, versículo 7, vamos abrir também? Em 1 Pedro 3, versículo 7. Diz assim: da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Algumas versões diz, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Aqui não está dizendo apenas, olha, as coisas para você vão ficar melhor se você tratar sua família bem. Mas aqui está dizendo que se você não fizer isso, as suas orações vão ser interrompidas. Ou seja, a nossa relação na horizontal afeta inteiramente, completamente, a nossa relação na vertical, a nossa relação com Deus. A nossa relação familiar, o modo como nos comportamos na família, interfere diretamente com o nosso relacionamento na vertical, nosso relacionamento com Deus. E Pedro não é o único na palavra de Deus que fala em relação às orações serem afetadas, interrompidas. É muito sério isso. Lá em Malaquias, no capítulo 2, mais especificamente no versículo 13, também fala a respeito de Deus não dar atenção às ofertas e à oração do seu povo. Ele não deu ouvidos. Vamos ler lá? Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: a outra coisa que vocês fazem,
cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. O povo chorou e gemeu, porque o Senhor não aceitou suas ofertas. Eles haviam exibido falsa dedicação e entusiasmo forçado. Mostraram-se zelosos no templo, mas eram maldosos em casa, maltratando as suas esposas e substituindo-as por mulheres pagãs. E Deus condenou ali os divórcios fúteis e os novos casamentos corruptos. Depois você pode ler esse capítulo para você procurar entender melhor essa expressão de Deus contra o seu povo. E lá, né, nesse texto, as mulheres aqui ofendidas, traídas, elas corriam para o templo a fim de pedir ajuda a um sacerdote. Tamanho era o desespero e o sentimento dessas mulheres, de tristeza. Mas vejam que absurdo. O próprio sacerdote, ali no templo, naquela época, praticava as mesmas ações, as mesmas atitudes contrárias à lei de Moisés que os homens dessas mulheres dentro de casa. Olha que absurdo. Né? Nesse trecho aí, no versículo 14, diz assim, olha, e ainda perguntam, é Deus falando, e ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. O povo estava indignado porque o Senhor não aceitava suas ofertas. Ainda questionava, por que, Senhor? E o Senhor, como testemunha da aliança entre esses homens e aquela mulher, da juventude, da mocidade, o Senhor, ele ficou ao lado dessas mulheres judias ofendidas. Provavelmente aqui, o texto inclui também os divórcios desses homens para se casarem com outras mulheres judias, não só as pagãs, né? Não apenas as pagãs, porque eles achavam glorioso, eles se achavam o máximo trocar a sua esposa velha por uma jovem. Olha aqui. O texto ele frisa a mulher da sua mocidade, para mostrar exatamente isso. Os homens, eles faziam, né, contratos de casamento com as suas mulheres quando elas eram jovens. Mas aí, quando elas envelheciam, atraía mais os maridos, eles buscavam uma mulher mais jovem. A poligamia, né, na época judaica, era uma válvula de escape. E o homem podia se casar com uma ou mais jovem, sem muitas vezes jogar a velha esposa na rua. E aqui nós vemos a perversidade do coração dos homens. E o próprio Deus se torna ali testemunha contra tais homens frívolos. Por isso que tem esse trecho aí em Malaquias também dizendo que Deus odeia o divórcio. Porque era exatamente essa perversidade que acontecia naquela época judaica. E com certeza Deus ele não iria ouvir as orações daqueles homens. A relação na horizontal estava deploravelmente distorcida, depravada. Portanto, é como se Deus dissesse, olha, você pode chorar, você pode escarnear, você pode gemer aqui diante do meu altar, mas eu não vou te ouvir, né? E aí, quando eu e você, nós ferimos a nossa relação familiar, nós ferimos a nossa relação com Deus. Talvez não é nessa perversidade toda. São pequenos atos, às vezes, pequenas atitudes, o qual nós vamos desagradando o coração de Deus. A maneira como nós vivemos família afeta
o nosso ambiente de espiritualidade. Aquele que se recusa a fazer provisões materiais, espirituais, emocionais adequadas para os seus familiares, quando é capaz de fazer, mas se recusa, negou tudo quanto o cristianismo defende. Porque no sistema cristão, o amor é a virtude máxima. Por isso o texto que nós lemos em 1 Timóteo relata que o cristão age assim, o cristão que age assim chega a ser o pior que um descrente. A fé, ela exige obras e fruto. E ao repelir os deveres naturais que a fé cristã envolve, o indivíduo praticamente nega que possui fé. Por isso é comparado aqui com um descrente. A fé, ela não abole os deveres naturais, né? Mas, pelo contrário, aperfeiçoa e fortalece. Em Mateus 15, do versículo 5 ao 9, nós encontramos a severa repreensão do próprio Senhor Jesus contra aqueles que negligenciavam propositadamente suas responsabilidades para com seus pais, supostamente dedicando a Deus tudo que possuíam ao trabalho do templo. Jesus repreende com veemência a hipocrisia dos fariseus em relação a esse cuidado com a família. Paulo também demonstra aqui que até mesmo os pagãos, eles tinham alguma luz moral, sendo praticamente, praticantes de formas de moralidade básica, incluindo o sustento dos seus parentes e necessitados. Então, quanto mais deveriam ser nós cristãos em relação a essas atitudes. Poderíamos acrescentar aqui que o próprio Jesus nos deu esse exemplo de provisão, de cuidado com a sua casa. Quando ele lá na cruz, ele diz para o seu discípulo amado, eis aí a tua mãe. E ele fala com a sua mãe, eis aí o teu filho. Ali naquele momento ele estava providenciando um lar para a sua mãe, junto ao seu discípulo amado. Até o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, ele se preocupa com esse cuidado com a família. Portanto, a gente tem que entender que esses dois assuntos, fé e família, não se separam. O próprio projeto de Deus sempre foi familiar, sempre foi a respeito de famílias. Deus, ele sempre pensou em família. Deus, ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pensa no assunto família quando ele oferece salvação para Noé. Ele diz para Noé que ele e toda a sua família seriam salvos. Quando ele oferece livramento para Ló também, era para ele e para a sua família. No livro de Atos diz, crê e será salvo tu e a sua casa. Não tem como separar esses dois assuntos, fé e família. Deus, ele defendeu e defende o projeto família com unhas e dentes. Tanto é que ele estabeleceu até mesmo mandamentos específicos a respeito da família. Nesse livro ele cita, o autor, ele cita até que esses mandamentos específicos para a família, nós podemos chamá-los de mandamentos familiares. São regras e leis que ele estabeleceu para o funcionamento da família. Por exemplo, maridos, amem sua esposa. Esposa, submeta-se ao seu marido. Filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. A Bíblia, ela está cheia de ordens de como nós devemos nos conduzir dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E embora seja uma obrigação nossa cumprir esses mandamentos e leis do Senhor, quando nós cumprimos esses mandamentos, nós percebemos uma bênção diferenciada sobre a nossa vida. Nós percebemos um cuidado de Deus diferenciado. Por outro lado também,
quando nós quebramos esses mandamentos familiares, o juízo de Deus também parece ser bem diferenciado. Podemos ver lá em Provérbios, capítulo 20, que diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Olha o cuidado de Deus com a família. Ao longo da Bíblia você vê que Deus nos abençoa, não nos abençoa apenas como um indivíduo. Ele estende a bênção para a nossa família. Um salmo maravilhoso, que é o Salmo 128, relata isso muito bem em relação a essa bênção sobre a nossa vida, estendido para a nossa família. Olha só, Salmo 128, do versículo 1 ao 4, que diz: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Não é só para você, é para você e toda a sua casa, e toda a sua família, e toda a sua geração. O que você faz e planta agora, a sua família irá colher. Os seus filhos irão colher. Deus abençoa a família não porque isso é bom para nós, mas é porque é importante para Ele. Não é uma questão de dar manutenção a algo que Ele criou, mas a família é parte de um sistema de valores que Deus instituiu e Ele usa a fim de se revelar a nós. Deus usa esses valores para se revelar a nós. Ao longo da Bíblia também, Deus se revela para nós através de figuras familiares. Por exemplo, quando Deus quis falar a respeito do seu amor, Ele apelou para o quê? Para o amor de mãe. O amor de mãe. Lá em Isaías 49:15 diz: será que uma mãe pode esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus, Ele pega o mais sagrado, o mais intenso e sacrificial nível de amor, que é reconhecido pelo humano, que é o amor de mãe, para dizer que quando esse amor, que vamos considerar o top dos tops entre nós, que mesmo que esse amor chegue ao seu limite, o dele, o amor de Deus, vai além desse amor. Agora, quando Deus quer falar da provisão e do cuidado, Ele já não fala mais do amor de mãe. Ele mexe com a figura do pai, a figura paterna. Porque sobre o pai, pesa essa responsabilidade de provisão, de cuidado. Lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 11, diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha que maravilha. Deus, Ele usa figuras familiares para se revelar a nós. Lá em Hebreus 12, ele fala de outro assunto que talvez a gente não goste muito, é a respeito da disciplina. Porque ele nos trata como filhos. Ele fala: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E outro ponto também, o assunto homem e mulher, também Deus utiliza dessa relação homem e mulher
para se revelar a nós. Em Efésios capítulo 5 diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como a igreja faz a Cristo. Isaías 62:5 diz: assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Essas figuras familiares estão ao longo de toda a palavra, a fim de Deus se revelar a nós. Ele usa essas figuras familiares para nós, que nos traz entendimento, porque muitas vezes as coisas do Espírito não são discernidas por nós, não conseguimos muitas vezes discernir. Muitas vezes os caminhos e pensamentos de Deus são muito maiores e muito mais elevados que os nossos próprios pensamentos. E nós não conseguimos muitas vezes acompanhar aquilo que o Senhor quer nos revelar. E aí ele usa essas figuras que nos são familiares, né, para que nós possamos conseguir acompanhar o raciocínio e a lógica de Deus. E ao menos que ele use muito bem essas figuras, nós temos essa capacidade de nos comunicar com o Senhor através daquilo que nos é conhecido. Por isso Deus decidiu, muitas vezes, que iria se revelar a mim e a você através dessas figuras, através da família. É o próprio Deus, antes de criar o mundo, foi o próprio Deus, antes de criar eu e você, o nosso próprio Deus já vivia em família. A Bíblia fala da família de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 3, 14 e 15. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Deus, ele já vivia em família, né? Antes mesmo de nos criar, antes mesmo de moldar o homem, ele já vivia em família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nós, deveria ser o maior e mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Né? A maneira como cada um trata o outro, com apreciação, com amor, a distribuição de papéis entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as tarefas, as responsabilidades, a interação, que é o trabalho conjunto, com cada um fazendo a sua parte, mas de uma certa maneira, junto, né? Fazendo o todo. Olha que maravilha! Deus, ele entende. Deus utiliza essa ferramenta para poder se revelar a nós. E é muito importante para Deus a família. Ele valoriza, porque é projeto dele. Ele já vivia família. E agora, algo importante que eu gostaria de dizer também é a visão que muitas vezes alguns têm a respeito da família. A visão que você tem a respeito de família muitas vezes afeta a sua visão a respeito de Deus. Por exemplo, é muito difícil para alguém que não teve o amor de um pai, né, o carinho, a atenção de um pai, olhar para Deus como um pai. E ele sabe disso. É muito difícil para uma jovem, muitas vezes que foi abusada pelo seu pai, chamar a Deus de pai. A relação na horizontal totalmente distorcida, afetada, ferida, machucada, interfere diretamente a abertura do coração dessa moça em relação ao amor do Pai, o amor de Deus. Muitas vezes, a gente transporta a nossa experiência em família e olha para Deus através dessa ótica, dessa experiência.
E nós não podemos fazer isso. Nós temos que clamar ao Espírito Santo de Deus para limpar o nosso olhar, limpar o nosso coração, curar a nossa ferida. Lá no Salmo 27, no versículo 10, Davi diz, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Davi quis dizer que Deus nunca iria lhe tratar como seus próprios pais lhe trataram. E é isso que nós devemos fazer muitas vezes. Se formos feridos, se tivermos experiências familiares trágicas, terríveis, nós temos que transportar a nossa ótica dessa experiência dolorida e sofrida, colocar diante do Espírito Santo de Deus e pedir para que Ele limpe, para que Ele cure, trazer essas palavras a qual afirmam o Deus que nunca nos deixa, o Deus que nunca nos abandona. Deus, Ele não quer que você olhe para Ele a partir da sua experiência, mas Ele quer que você descubra quem Ele é, através da revelação do seu Espírito e da sua palavra. Deus, Ele quer preencher os vazios, as ausências, as lacunas familiares que você teve. Lá no Salmo 68, no versículo 5 e 6, ele diz: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Esse é o nosso Deus. E o diabo, ele tem tentado destruir essa visão de muitos em relação a Deus. Destruir esse relacionamento nosso com Deus. E ele consegue atingir esse relacionamento, atingindo a sua família. Deus, ele não consegue apenas destruir famílias. Ele tem conseguido destruir a nossa relação com Deus. Por isso nós precisamos desse conserto, nós precisamos do temor. O tipo de mulher que eu tenho que ser para o meu marido, o tipo de mãe que eu preciso ser para os meus filhos, o tipo de filha que eu preciso ser para os meus pais, irá afetar não apenas a minha qualidade de vida emocional, mas irá afetar a visão que eu tenho de Deus. A visão que os meus filhos podem ter de Deus. E o mesmo pode acontecer com você. Nós temos que entender família. Tivemos riquíssimos materiais à disposição nas nossas mãos através desses devocionais. Tivemos essa grande oportunidade de estarmos juntos para buscarmos o conserto, para buscarmos reconciliação, para buscarmos entender família. Por isso que nós precisamos buscar a restauração das nossas relações. Nós precisamos tirar a mágoa do nosso coração, liberar a cura, liberar perdão, nos abrir para a restauração dos nossos corações. Talvez você deixou esse mês passar, deixou essa oportunidade passar por você, mas ainda há tempo, ainda há chance. Busque esse conserto dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você tenha sido abandonado pelo seu marido, talvez você tenha sido abandonada pela sua esposa, talvez você foi abandonado pelos seus pais, talvez você tenha sido vítima de rejeição, talvez você viveu um divórcio, talvez você não é quem que precisa perdoar, mas quem precisa pedir perdão. Talvez você que machucou, talvez você que feriu, talvez você seja o autor e não a vítima. Talvez você gerou um filho fora do casamento. Eu não sei exatamente como é a sua vida e a sua situação, mas Deus tem restauração. É a especialidade de Deus. Coloque a sua vida, a sua casa, todas as suas experiências diante de Deus e peça para que Ele restaure. Peça para que Ele restaure a sua visão familiar, o seu entendimento sobre família, a sua sabedoria em relação à família. Peça a sabedoria de Deus do alto para você entender família. Eu gostaria que você abrisse também, para a gente caminhar aqui para o final desse ensino, lá em 2 Reis,
no capítulo 6, do versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Que diz assim: Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nós reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. O que esse texto tem a ver com família, né? Relacionamentos, muitas vezes, na prática, não é algo tão simples, não é algo tão fácil, não é algo que gostaríamos que fosse tão flexível, tão fácil. Às vezes eu posso dizer que perdoe, busque a restauração, e você aí deve estar pensando, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu sofri. Realmente nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus entende o quanto é difícil, muitas vezes, alcançar essa restauração. Mas como vimos aqui, essa passagem da vida de Eliseu, que um dos seus discípulos, ao edificar uma casa, para eles se reunirem, perdeu o ferro do machado, que caiu dentro do rio Jordão, nós queremos figurativamente dizer que essa casa, essa reunião de profetas, pense nessa casa, nessa reunião de profetas como o seu lar. Pense aqui como se fosse também a sua igreja. Pense aqui como se fosse o seu casamento. Pense aqui como se fosse a sua relação com seu pai, ou a sua relação com a sua mãe. Pense aqui como se fosse a sua relação com o seu filho, com a sua filha. Pense que essa relação é construída como se fosse aqui, com um machado. Ou seja, através de relacionamentos bem ajustados, firmes. O ferro é muito bem ajustado, é firme, é rígido. Nesse sentido, aqui, muitos relacionamentos é necessário sim uma restauração, o que meramente não é uma tarefa natural. Muitas vezes, se pensarmos num meio assim natural, é impossível. Muitos relacionamentos é impossíveis, naturalmente pensando, serem restaurados. É nessa hora que nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, para prover o encaixe necessário, para poder buscar a reconciliação, para poder restaurar, para ajustar o relacionamento, de tal forma a proporcionar uma atitude eficiente de amor, de serviço, que exige um entendimento renovado pela sabedoria divina. E o machado aqui é um símbolo dos relacionamentos. O cabo e o ferro separados, eles não têm utilidade nenhuma. Juntos, eles podem produzir uma ferramenta capaz de construir uma casa. Então, profetize sobre o seu lar, profetize sobre a sua igreja, profetize sobre os seus relacionamentos. Um lar edificado na rocha. Um casamento edificado, duradouro e feliz. Um relacionamento edificado e firme, que nada possa destruir. Os relacionamentos unem pessoas com naturezas diferentes, assim como o cabo e o ferro, assim como a madeira e o ferro.
São naturezas diferentes, são pensamentos diferentes que realmente geram conflitos. Porém, nós temos que pensar que nós, unidos, nós estamos buscando um propósito maior. Nós, unidos, estamos buscando um projeto de Deus, algo que Deus planejou, algo que Deus prometeu, que é a paz, o amor, a vida plena. E no caso dessa passagem que lemos, Deus precisou mudar a natureza do ferro, fazendo flutuar. Ferro não flutua. Para que o ajuste fosse conseguido, Ele fez o ferro flutuar, Ele mudou a natureza do ferro. Então, toda unidade tem seu preço, a aliança tem seu preço, a parceria tem o seu preço, os relacionamentos têm o seu preço, a unidade custa caro. Casamento exige mudanças. E com certeza, em todos os nossos relacionamentos, Deus ele pode fazer o milagre de mudar a natureza se for necessário. Ele pode fazer o ferro flutuar, ele pode transformar, ele pode mudar. Para isso, é preciso lançar o madeiro. Assim como Eliseu lançou o tronco sobre a água, fazendo o ferro flutuar, nós precisamos lançar sobre o madeiro. Que madeiro? Sobre a cruz de Cristo. As nossas relações, os nossos conflitos, o nosso casamento, o nosso lar, a nossa igreja. Nós precisamos lançar o madeiro no lugar certo para fazer o ferro flutuar. Nós precisamos colocar na cruz os nossos relacionamentos. A cruz de Cristo detém a sabedoria de Deus. É na cruz de Cristo que nós vamos buscar a sabedoria do alto, o discernimento, as palavras certas. É na cruz de Cristo que nós vamos conseguir mudar a natureza, se for preciso. Quando aquele madeiro foi lançado no lugar certo, o ferro flutuou. Às vezes é necessário nós voltarmos nesses pontos da nossa vida, onde o ferro tem afundado, onde nós fomos machucados, onde espiritualmente o seu relacionamento com o outro tem se perdido. E quando aplicamos na cruz, o milagre da reconciliação acontece. Nas bodas de Caná, essa foi a mesma mensagem que o primeiro milagre de Jesus nos ensina. Ele transforma a água em vinho. E o que Deus quer demonstrar com isso é que Ele deseja mudar a nossa natureza para restaurar as nossas relações horizontais. A felicidade nos nossos relacionamentos acontece quando a nossa natureza é mudada, quando a nossa mente é transformada, renovada. Só Jesus, só o Senhor pode dar cor, pode dar sabor, suavidade e alegria para um lar. E essas coisas são frutos da nossa transformação. O que todo relacionamento realmente necessita para dar certo é a sabedoria da cruz. É buscar em Deus para que possamos ter o nosso relacionamento com Ele completamente edificado, reavivado, restaurado. E nós cremos que este lugar aqui, em nome de Jesus, terá lares completamente transformados e restaurados para edificarmos uma igreja viva, ativa, vivificada e eficaz no seu serviço. Nós aprendemos isso aqui. Um lar, quando ele realmente é edificado no Senhor, a igreja também é transformada. Porque a igreja nada mais é que o conjunto de famílias ajustadas, unidas e moldadas ao serviço do Senhor. E para terminar, abra por favor em Tiago, vamos encerrar com esse texto. Faça desse texto a sua oração, faça desse texto a sua busca. Tiago 3, versículo 17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras.
não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? Que essa palavra de ensino que o Senhor trouxe ao nosso coração, esse entendimento de que o que vivemos horizontalmente afeta diretamente a nossa relação com o Senhor, que esse entendimento, essa palavra venha realmente modificar a sua ação, venha modificar o seu agir, para que o seu lar seja totalmente transformado e edificado na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração para encerrar. Coloque o seu lar diante do Senhor agora. Se você, nesse tempo qual nós dedicamos à família, não obteve sucesso na restauração dos seus relacionamentos, não obteve o perdão, não obteve a transformação, não desista, não pare agora. Agora que é a hora de você começar a lutar, agora que você entende, agora que você compreende aquilo que o Senhor Deus planejou para você e para sua casa. Agora que é a hora de você se armar, lutar e não desistir. Coloque diante do Senhor os seus relacionamentos, coloque diante do Senhor agora a sua casa. E peça ao Senhor essa sabedoria do alto. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por esse entendimento. Glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor plantou neste mês aos nossos corações, à nossa mente. Nos ajude, ó Deus, a frutificar. Nos ajude, ó Deus, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nos conduza no caminho certo. Nos conduza ao amor. Nos ajude, ó Deus, a buscar todos os dias a cruz de Cristo, colocando diante dos pés do Senhor toda a nossa luta, toda a nossa mágoa, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos atrapalha a viver, ó Deus, a vida plena de alegria, paz e amor dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso lar, Senhor. Colocamos diante da cruz de Cristo a nossa casa, a nossa família, para que o Senhor venha com teu poder, com teu Espírito Santo que tudo renova, tudo se refaz, tudo transforma, para que no nome de Jesus nós possamos restaurar e viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que sejamos lares e famílias unificadas, fortalecidas, ainda mais unidas no Senhor, para construir uma igreja viva, eficaz, uma igreja realmente que transforma, uma igreja que realmente é amor no coração dessa cidade, uma igreja que vai além das fronteiras dessa cidade, Deus, no nome de Jesus. Nos ensina a cada dia, ajude aqueles que têm desistido, ajude aqueles a guerrear, Pai. Equipa-nos, ó Deus, para guerrearmos, para irmos contra as atitudes, os principados, as potestades de Satanás que vêm para nos destruir, que vêm para nos derrubar, que vêm para destruir o nosso lar. Que possamos ser fortificados, que possamos ganhar novas forças, ó Deus, nova arma. Palavras de maldição sejam lançadas fora da nossa casa, palavras de bênção venham tomar os nossos lábios. Toca a nossa mente, o nosso coração, para que possamos realmente ser instrumentos nas tuas mãos, para a renovação e transformação da nossa casa, do nosso lar e da nossa igreja. No nome de Jesus, nós te agradecemos e exaltamos o teu nome, para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém.